A gente vai conversar agora com o Igor Damasceno, justamente porque depois de um final de semana bastante agitado, com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por unanimidade, manter a prisão de Jair Bolsonaro. O Igor tem todos os detalhes, Igor, que inclusive cobriu toda a prisão do ex-presidente ao longo desse final de semana. Igor, é com você. Oi, Vitória. Boa tarde a você, a Márcia. Boa tarde a todos que nos acompanham em tempo real. Eu falo ao vivo da Superintendência da Polícia Federal, onde permanece preso preventivamente o ex-presidente Jair Bolsonaro e vai continuar preso por decisão unânime da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Isso porque os 4 ministros da primeira turma decidiram ali por unanimidade referendar a prisão preventiva de Jair Bolsonaro por risco de fuga. A prisão dele foi decretada no sábado, às 6 horas da manhã, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da ação penal contra Jair Bolsonaro, e os demais ministros da primeira turma tinham das 8 horas da manhã de hoje até as 8 horas da noite para referendar ou rejeitar essa prisão preventiva do ex-presidente. Mas antes de meio-dia, todos os ministros já tinham registrado voto no plenário virtual, voto eletrônico, mantendo então a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entendimento de Alexandre de Moraes, Bolsonaro violou a tornozeleira eletrônica com aquela barra de ferro de solda conscientemente, afastando a ideia apresentada pela defesa de que ele estava num processo de surto, de confusão mental. No entendimento de Alexandre de Moraes, enquanto Bolsonaro tentava danificar a tornozeleira eletrônica, o filho dele, Flávio Bolsonaro, liderava uma manifestação, uma vigília ali próxima da casa do ex-presidente. No entendimento de Moraes, isso foi feito para despistar a ação da Polícia Federal ou da Polícia Militar, enquanto Jair Bolsonaro tentava fugir para um setor de embaixadas, que fica a cerca de 10 minutos da casa de Jair Bolsonaro. A regra, a diplomacia diz o seguinte: uma vez que Bolsonaro entrar numa embaixada, aquele prédio pertence ao país que a embaixada representa e a polícia brasileira não tem poder sobre aquele prédio. Então, ao danificar a tornozeleira eletrônica, Moraes viu risco de fuga, haja vista que a manifestação estava acontecendo do lado de fora e Bolsonaro mora perto do setor de embaixadas. O ministro Flávio Dino, ele foi mais além. Ele lembrou de aliados de Jair Bolsonaro já condenados e que saíram do país enquanto a condenação não esgota os recursos. É o caso, por exemplo, de Alexandre Ramagem, deputado federal pelo Partido Liberal do Rio de Janeiro. Ele está condenado a 16 anos de prisão na ação penal, a qual Bolsonaro também está condenado. Ainda cabe recurso, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E Ramagem, aproveitando que ainda cabe recurso e responde ao processo em liberdade, foi para os Estados Unidos sem comunicar absolutamente ninguém. Flávio Dino também lembrou da Carla Zambelli, do Partido Liberal de São Paulo, condenada a 10 anos de prisão, também aguardava os recursos em liberdade e fugiu para a Itália, onde foi presa e aguarda extradição. Então, no entendimento de Flávio Dino, essa situação, os aliados de Jair Bolsonaro mostram que é uma tendência essa fuga após a condenação. E diante dessa situação, então, Jair Bolsonaro também apresentou esse risco. Os votos foram acompanhados por Carmen Lúcia e Cristiano Zanin também. E agora o que vai acontecer contra o ex-presidente? Ele vai permanecer preso preventivamente. 2 caminhos a seguirem. Ele vai permanecer preso até o ministro Alexandre de Moraes entender que Bolsonaro não traz mais risco de fuga, ou então até se esgotarem os recursos da ação penal que condenou Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Termina hoje a apresentação dos novos embargos de declaração. Hoje, 11 horas e 59 minutos da noite, as defesas podem protocolar novos embargos. Aí Alexandre de Moraes, muito provavelmente, vai rejeitar esses embargos mais uma vez, assim como os primeiros foram rejeitados. E uma vez que isso acontecer, ele vai decretar trânsito em julgado, ou seja, esgotamento de todos os recursos. Então,
Bolsonaro e os outros réus da trama golpista vão ter de cumprir a pena. Nesse momento, Bolsonaro está preso preventivamente por apresentar risco de fuga, mas pode ser que a partir de amanhã, Alexandre de Moraes já determine o cumprimento da pena. E aí ele vai decidir o seguinte: Bolsonaro vai continuar preso aqui na Superintendência da Polícia Federal? Vai ser levado para alguma unidade militar? Vai ser levado para a Papuda? Tudo isso vai ser decidido pelo ministro Alexandre de Moraes. O que já sabemos é que regime domiciliar, por enquanto, está descartado por causa desse risco de fuga. A defesa até tentou reverter esse quadro. Nós temos o boletim médico do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nossa produção vai colocar no ar agora. Os médicos alegam o seguinte: na noite de sexta-feira, no dia 21 de novembro, o ex-presidente relatou que apresentou quadro de confusão mental e alucinações, possivelmente induzidos pelo uso de medicamento pregabalina, receitado por outra médica com o objetivo de otimizar o tratamento, porém sem o conhecimento ou consentimento dessa equipe. Então, é a justificativa da equipe médica dizendo que Bolsonaro violou a tornozeleira, muito provavelmente porque estava em confusão mental. Sabendo desse boletim médico, a defesa de Jair Bolsonaro pediu para ele voltar para o regime domiciliar. Nós temos essa nota da defesa protocolada no STF, nossa equipe também vai colocar no ar, diz o seguinte: bem porque todas as medidas que vinham sendo impostas por esse ministro relator já tornavam a possibilidade da suposta fuga algo impossível. Ainda que a tornozeleira parasse de funcionar ou fosse removida, o que não aconteceu, a residência do ex-presidente é vigiada de forma ininterrupta. Mais para frente, a defesa decide. Inexiste risco de fuga e, diante das informações prestadas, tanto pela própria Secretaria de Administração Penitenciária, como especialmente por seu médico, sobre as medicações que foram ingeridas durante o feriado, também é inequívoco que inexistiu qualquer tentativa de fuga ou de se furtar da aplicação da lei penal. Esse foi o pedido da defesa, negado pelos ministros, agora por unanimidade. Jair Bolsonaro permanece preso preventivamente até segunda ordem de Moraes ou até o cumprimento da ação penal na primeira turma do STF. Márcia, Vitória. Obrigada, Igor, pelas informações. E a gente também lembra que Jair Bolsonaro chegou a ficar hospedado, na Embaixada da Hungria por 24 horas em fevereiro do ano passado, quando também já estava sendo alvo de investigações pela Polícia Federal. A gente conversa agora com os nossos comentaristas, justamente depois de um final de semana agitado. Quero saber o que o Acácio Miranda tem a dizer sobre tudo isso. Jair Bolsonaro, que tentou violar a tornozeleira eletrônica. Acácio, qual é a sua avaliação até dessa situação, claro, pessoal de Jair Bolsonaro, mas também da situação política dele? Violar a tornozeleira eletrônica pode também trazer uma consequência política na defesa do ex-presidente? Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Gesualdo. E boa tarde especial à nossa audiência. Há, obviamente, Vitória, consequências jurídicas. Não à toa, o Supremo Tribunal Federal converteu a sua prisão domiciliar em prisão preventiva. E há, no meu entendimento, uma consequência mais gravosa, uma vez que havia uma tendência que ele ficasse em prisão domiciliar durante o cumprimento da pena. E diante das circunstâncias atuais, essa tendência não existe mais. É muito provável, pelo menos por um período, a partir de quando for publicada de forma definitiva a decisão, que ele vá para Papudinha ou fique na Superintendência da Polícia Federal. Então isso, sob o ponto de vista jurídico e pessoal, acarreta um transtorno e uma dificuldade ainda maior ao ex-presidente. Sob o ponto de vista político, ele perde protagonismo, uma vez que ele conduzia conversas para que ele indicasse ou referendasse um candidato da direita que vai disputar as eleições no ano que vem com o atual presidente da República. Estando preso, ele perde essa possibilidade e perde protagonismo, especialmente porque sua prisão se deu diante de um cenário pueril, infantil, onde ele supostamente violou a tornozeleira a pretexto de fugir diante de uma vigília que era conduzida pelo seu filho
do lado de fora do seu condomínio, sem que houvesse efetividade nisso tudo. Obrigada, Cássio. A gente chama também o Gesualdo Almeida para essa conversa agora. Gesualdo, a defesa vai bater na tecla que houve uma confusão mental por conta do uso de medicamentos. Até que ponto a justiça pode acatar isso? Realmente laudos médicos comprovariam essa espécie de confusão mental? E outro ponto que eu coloco, para onde a direita vai agora? Falta organização da própria família, dos próprios filhos. Parece que está todo mundo um pouco perdido e nenhuma ação efetiva, até por parte da própria família, foi feita, a não ser uma vigília, um choro ali na frente da PF. O que vai ser a partir de agora se a direita do Brasil não se posicionar de forma efetiva? Gesualdo. Oi, Márcia, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, Vitória, boa tarde, Acácio e toda a nossa audiência da PAN. De fato, né, como os filhos do Bolsonaro lhe atrapalham. Se nós levarmos em consideração que as duas prisões dele, a primeira domiciliar e a segunda, agora definitivamente no estabelecimento prisional, se dá por conta de atos imputados aos seus filhos, a gente vê como os filhos mais atrapalham do que ajudam. E pensando friamente, analisando as circunstâncias e não os aspectos jurídicos, é muito provável que a partir de amanhã, o Alexandre de Moraes, levando em conta o precedente que ele fez com o Fernando Collor de Mello, declarará os segundos embargos de declaração protelatórios, transitará em julgada a decisão e determinará o cumprimento da prisão. Não é uma análise jurídica, é uma análise circunstancial. Parece que é isso, até para justificar o aprisionamento do Bolsonaro. E como bem lembrou Acácio, hoje o Bolsonaro só tem uma perspectiva de ter o benefício da prisão domiciliar, se a sua situação de saúde for de tal forma que ele não possa ser tratado no estabelecimento prisional. Se houver alguma viabilidade de tratamento do seu estado clínico, do seu estado médico no estabelecimento prisional, ele permanecerá preso. Porque em razão dessa atitude pueril, como observou Acácio, ele tende a ser taxado como um potencial fugitivo da justiça. Obrigada, Gesualdo e Acácio. A gente volta com vocês já já.